2 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler do verso 16 ao verso 18. Diz assim: O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. O Senhor lhe conceda que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor. E bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse trecho da tua palavra que foi registrado para nós. Obrigado pela vida de Martinho Lutero, que há 504 anos fixou aquelas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Obrigado, Senhor, por tantos servos teus, homens e mulheres, escolhidos por ti, imbuídos de profunda coragem e compromisso com a tua palavra, que mudaram a história do mundo, Senhor. Levanta mais homens e mulheres corajosos assim, como Lutero, que apesar de suas falhas, fez algo de muito bom e muito importante para a história da humanidade e do cristianismo, Senhor. Nessa noite, o Senhor nos permita meditar na tua palavra e obter por meio dela o ânimo necessário que dela provém. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, meu tema nessa noite é fácil de decorar. Tenha ânimo, é o nosso tema de hoje. Nós estamos vivendo uma época de desânimo quase generalizado. Praticamente todo cidadão brasileiro empobreceu do ano passado para cá. Alguns até conseguiram aumentar o salário, mas como os preços das coisas subiram muito também, acabou que ficou na mesma. E um grupo muito pequeno de pessoas conseguiu ganhar dinheiro além do normal. Eu estou chamando esse período que nós estamos vivendo de ressaca pós-pandemia, ou ressaca de fim de pandemia. Nós estamos chegando ao final, graças a Deus, desta pandemia. O número de mortes diminuiu muito, praticamente zerou, comparado com o que tínhamos um ano atrás, e é normal que o desânimo tenha atingido muita gente. Essa semana eu conversei com muitas pessoas, muitos amigos meus, e eles falaram do seu desânimo e às vezes não sabiam nem porquê. Mas esse desânimo, ou o desânimo de maneira geral, acontece até mesmo com os grandes servos de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, nós acabamos de ler, versículo 16, ele disse que Onesíforo muitas vezes trouxe ânimo a ele. Muitas vezes. Então o apóstolo Paulo desanimou muitas vezes. Em muitas dessas ocasiões, Onesíforo foi quem colocou Paulo para cima. Em outras, pode ter sido outros irmãos, ou o próprio Deus. Mas o que é ânimo? O que é animar? Eu dei uma olhadinha nessa palavra no Novo Testamento, na língua original, no grego. Animar significa refrescar para cima. Pois é uma tradução literal. Se a gente traduzisse literal, a gente não, que eu não sou tradutor da Bíblia, né? Se as nossas Bíblias fossem traduzidas literalmente, muita coisa a gente não ia entender. Refrescar para cima é animar. Foi o que Onesíforo fez com Paulo. Ele refrescou a mente de Paulo. Sabe, com a mesma linguagem do Salmo 23, refrigera a minha alma. Refrigera é refresca, porque não havia refrigerador no tempo de Davi. Olha, a irmã Belinha sempre presente aqui. E colocando isso para cima, Paulo estava para baixo. Mas Onesíforo provavelmente tinha o dom
Onesíforo provavelmente tem o dom da exortação, que é o dom do ânimo, assim como Barnabé também tinha. Paulo disse em outra ocasião, em 2 Coríntios capítulo 1, ele disse o seguinte: irmãos, não queremos que ignoreis, versículos 8 e 9, se não me falha a memória, eu não anotei aqui, mas acho que é isso. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Paulo pensou em morrer, desejou a morte. Na verdade, ele diz, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Foi tanta pancada, foi tanta surra, tanto sofrimento, tanta tribulação, tanta cobrança, que ele desanimou, desesperou da própria vida. Paulo também, no final do seu ministério, mais ou menos 35 anos de ministério cristão, foi o tempo que Paulo teve servindo a Cristo, depois de ter plantado várias igrejas, escrito pelo menos 17 cartas, das quais 13 estão na Bíblia, depois de ter disciplinado pecadores, de ter animado pessoas, de ter dado milhares de aulas, pregado milhares de sermões, depois de ter visto o céu, ele foi abandonado no fim da vida. E no último capítulo da última carta que ele escreveu, que foi 2 Timóteo capítulo 4, versos 9 a 11, abandonado, ele escreveu para Timóteo: procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica. Demas. Crescente foi para a Galácia, outro que abandonou Paulo. Tito para a Dalmácia. Talvez Tito nem tenha abandonado Paulo, mas tenha ele cumprido uma missão divina, mas deixou Paulo só. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Na cadeia, prestes a morrer, Paulo sabia que ainda tinha um ministério para cumprir. E tem gente que diz assim, quando lê essa passagem: agora Paulo queria que Marcos fosse visitá-lo, mas na primeira viagem missionária, em Atos 13, quando Marcos voltou para casa e Barnabé quis levá-lo na segunda viagem missionária, Paulo disse: não, comigo ele não viaja mais. Agora, porque estava abandonado, Paulo queria Marcos lá? Negativo. Paulo não quis Marcos na segunda viagem missionária, porque Marcos era um moleque na época e agiu como tal. Era o filhinho de mamãe, que na primeira dificuldade da viagem missionária voltou chorando para casa, talvez com saudade do feijão da mãe. E Paulo sabia que missões não é coisa para criança, não é coisa para moleque. E aí, 30 anos depois, sendo discipulado pelo apóstolo Barnabé e pelo apóstolo Pedro, Marcos era um homem útil para o ministério. Paulo não estava com remorso do que ele fez, não. Paulo agora estava reconhecendo que Marcos era um homem de verdade. Até mesmo o Senhor Jesus desanimou. Pasmem, em Lucas 22, 43 e 44, quando Jesus estava no Getsemane, ali, momentos antes de ser traído por Judas e começar a sua paixão, sofrimento, morte e ressurreição, o texto diz o seguinte: então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. É interessante, né? Jesus sofreu o nível mais alto, mais profundo de angústia, chegando a suar sangue. E quem o consolou? Um anjo. Um anjo que ele havia criado alguns milhares de anos antes. Na obra de Deus, irmãos, nem sempre é o maior que abençoa o menor. Não tem isso não.
Muitas vezes é o menor que abençoa o maior. É o novo convertido que dá um conselho sábio para um pastor experiente. É uma criança que faz uma oração que comove o coração dos adultos. Foi João Batista que abriu o caminho para o ministério do Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona a obra de Deus. Não tem maior nem menor. Deus usa quem Ele quer. Ele usa crianças, Ele usa velhos, Ele usa até animais, Ele usa até incrédulos. Usou um anjo para encorajar o Deus homem. Em Mateus 26, 38, Mateus registrou essas palavras de Jesus: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava triste, já morrendo, de tanta tristeza, e os seus melhores amigos dormiram, quando ele pediu somente que orassem com ele. Até mesmo o Espírito Santo se entristece. Nós vemos isso em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, Espírito Santo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, se Paulo desanimou, se Jesus desanimou, se o Espírito Santo se entristece, quem somos nós, irmãos? Nós também temos o direito de desanimar de vez em quando. Mas por que as pessoas desanimam? Por quê? Eu pensei em alguns motivos. Primeiro, porque somos fracos. É natural, nós que somos fracos e que não conhecemos o que Deus tem para nós amanhã ou daqui a um ano, desanimar com uma ou outra dificuldade até recebermos as bênçãos do Senhor. É normal. Em Provérbios 13, 12 diz o seguinte: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida, é árvore de vida. Às vezes a gente espera algo por muito tempo e não chega e a gente desanima, porque a gente não dá graças a Deus, né? Porque Deus é que sabe o que é melhor para a gente. Às vezes o desânimo, como parte da nossa fraqueza, pode ser por uma doença. A gente sofre com a doença, vai desanimando, já aconteceu comigo. Teve um período que eu estava tão doente que eu não podia andar de ônibus, porque eu enjoava toda vez. Enjoava, ficava nauseado para vomitar mesmo. Então passei mais ou menos um ano sem conseguir andar de ônibus. Não tinha carro nem moto. Dependia de caronas, para onde quer que eu fosse. Se fosse perto, eu ia de bicicleta ou a pé. Quando não, eu não podia ir. Às vezes uma depressão nos desanima também. Segundo motivo, porque as pessoas desanimam, porque temos esperança às vezes no que não deveríamos. Muitas pessoas colocam suas esperanças às vezes no casamento e não são correspondidas. No emprego, e aí entra no emprego e descobre que não é tudo aquilo que ela esperava. No dinheiro, aí o dinheiro compra comida, compra bons carros, permite que a gente faça boas viagens, mas a gente não tem às vezes com quem compartilhar tudo aquilo, porque o dinheiro não compra amor verdadeiro, não compra amizades verdadeiras. Às vezes é uma viagem dos sonhos, e a pessoa viaja e a bagagem é extraviada no aeroporto. A pessoa está no ponto turístico quando ela queria tanto tirar uma foto e é assaltada, o celular dela é roubado e a foto fica para depois. Em bens materiais, aí a gente compra, daqui a pouco molha uma mesa, o pé da mesa molha de madeira, incha e não dá mais aquele gosto todo. Todas essas coisas são boas se forem bem administradas, mas não devem ser o objeto da nossa esperança. O objeto da nossa esperança é uma pessoa, é Jesus Cristo. As pessoas desanimam às vezes porque não se contentam com o que Deus as deu. Muitas vezes o desânimo ocorre porque não aprendemos a dar graças a Deus com o que Ele nos deu.
Essa semana eu estava com o Kelly, acho que foi segunda-feira, a gente estava entrando numa lanchonete e nós vimos algumas pessoas catando lá no lixo. Eu não sei se era comida, irmão, se era plástico para vender, mas pelo amor de Deus, é de cortar o coração. E a gente aprende a dar graças a Deus, né, por aquela refeição que parece cotidiana. A gente come 3, 4 vezes no dia, né? Mas tem gente que não comeu ainda hoje. Se fosse com a gente ia aprender a dar graças a Deus. Às vezes até mesmo a inveja toma conta do coração e sentimentos que a gente não deveria ter, a gente passa a ter. Eu tenho isso, mas fulano tem aquilo, cicrano tem aquilo, por que eu não tenho? E a gente desanima, porque não dá graças a Deus, fica com inveja de outras pessoas. Uma quarta razão, porque as pessoas têm desânimo, porque podemos estar em pecado. O pecado desanima as pessoas. Mas quem é cristão pode ser entristecido por Deus para que se arrependa. Sabia disso? Deus anima, Deus fortalece, Deus alegra, mas Deus também entristece para que gere arrependimento. Isso não é ideia minha, isso está escrito na Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: eu vou ler para os irmãos. 2 Coríntios 7, 9, versículos 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento, pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresseis dano algum por nossa causa. Prestem bem atenção a esse versículo. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Se é Deus que está te entristecendo, se alguém aqui está desanimado por conta de pecado, confesse o seu pecado a Deus, receba ânimo da parte dele. A quinta razão, porque provavelmente as pessoas costumam desanimar, é porque podemos estar passando por uma provação divina. E o texto que eu já preguei mais vezes na minha vida é Deuteronômio capítulo 8. E em Deuteronômio 8:2 diz exatamente o seguinte: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e de te provar, para saber o que estava no coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Deus humilha o seu povo, Deus prova o seu povo, ao contrário do que os pregadores falsos têm dito por aí. Deus humilha o seu povo para provar o que está no nosso coração. Ok? É isso. Tenha ânimo. Identifique qual é a razão do seu desânimo. Mas como escapar do desânimo? A palavra de Deus não dá somente o diagnóstico, oferece o tratamento também e a cura para esse tratamento. Como escapar do desânimo e ficar animado? Em primeiro lugar, tendo bons amigos para conversar. Isso aconteceu com Jesus. Ele tinha 72 discípulos, foi crescendo. Dentre os 72, ele tinha 12 amigos mais próximos, que eram os apóstolos. Dentre esses 12, ele tinha 4 amigos mais próximos: Pedro, Tiago e João. Mas se você ler com calma o Evangelho de Marcos, vai perceber que André também era o amigo mais chegado de Jesus. O próprio Paulo, no texto que nós lemos inicialmente, fala dessa amizade, dessa conversa. Onesíforo o animou,
muitas vezes. Como? Conversando com ele. Procure bons amigos para conversar. Pessoas que lhe coloquem para cima, como Onesíforo, como Barnabé. Converse com essas pessoas. Durante muitos anos eu ouvi falar, o ministério pastoral é um ministério solitário. Você não vai ter com quem contar na igreja. Você não vai ter amigos. Eu sempre ficava pensando, por que não fazer amizades então? Eu tenho 2 grupos de WhatsApp com amigos. No eu tenho 2 amigos, no outro eu tenho 4. Um saiu ontem, porque está se tratando de uma questão delicada de saúde. Disse, depois eu volto. E a gente conversa de tudo, nesses 2 grupos. Todos são crentes. Todos têm basicamente a minha idade. Todos passam pelas mesmas provações que eu passo, basicamente. E a gente ora um pelo outro, se encontra, joga videogame, se xinga quando está errado, corrige, puxa a orelha, briga. Nós estamos lá. E eu tenho descoberto, irmãos, sobretudo do ano passado para cá, que conversar é uma ótima terapia. E eu adoro conversar. Esses dias eu liguei para um ex-professor meu do mestrado. Foi muito importante na minha vida. Muito importante mesmo. Peguei o telefone dele, liguei e disse que estava na cidade dele, brincando com ele, lá em Goiás. Estou aqui no aeroporto, vim lhe ver. Disse, não, você não veio me ver, mas vai ser um prazer lhe encontrar e tal. Disse, não, professor, estou em João Pessoa, estou ligando porque eu estou com saudade. Como é que o senhor está? Super bom. E nós conversamos. E foi ótimo. Eu estava com saudade dele mesmo. Foi bom. Perguntou por quê, eu conheço a esposa dele, ele conhece a minha esposa. Enfim, foi muito bom. Então tenha bons amigos para conversar. Geralmente bons amigos são ótimos para expulsar, para chutar para longe o desânimo. Segundo lugar, nós podemos escapar do desânimo recebendo ajuda celestial. Jesus orou quando estava desanimado, pediu oração, recebeu ajuda do céu, foi consolado por um anjo. Paulo recebeu visita na cadeia de Onesíforo e de outros irmãos, chamou nesse trecho que nós lemos aqui, pediu para Timóteo visitá-lo na cadeia, pediu para Timóteo levar Marcos também para conversar, obviamente. Paulo recebeu visitas do próprio Cristo quando ele estava desanimado em Corinto. Está registrado isso em Atos capítulo 18. Lá em Corinto, Paulo cantou, irmãos. Foi difícil lá para Paulo. Paulo desanimou. Jesus apareceu para ele e disse: não temas, Paulo, porque eu tenho muitos nessa cidade. Pregue a palavra. Ele plantou uma igreja sólida em Corinto. Escreveu pelo menos 4 cartas para aquela igreja. Passou 1 ano e meio lá. Nós temos 2 dessas 4 cartas. Paulo também, talvez Deus tenha tido misericórdia dele, depois de tantos anos de sofrimento, viu o céu. Isso está em 2 Coríntios capítulo 12. Eu já preguei sobre isso aqui. 2 Coríntios 12, Paulo diz que conheceu um homem que há 14 anos foi até o 3º céu, e aquela experiência foi tão maravilhosa que ele disse: eu não sei se esse homem foi no céu em corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. E assim Deus o reanimou, recebendo ajuda celestial. Quantas vezes eu fui reanimado por um sonho que eu tive, por uma profecia que eu recebi, por uma resposta de oração que eu tive, por uma palavra da parte de Deus. É assim, irmãos. Está desanimado? Ore, peça a Deus que reanime. Eu lembro de uma vez que eu fui dormir
tão desanimado, tão sem norte. E antes de dormir eu orei, pedindo a Deus uma palavra. E eu acordei de manhã, dormi a noite toda, graças a Deus. Faz tempo, eu era solteiro ainda. Acordei com uma referência bíblica na minha cabeça. Não lembro qual era a referência, mas era no livro de Isaías. Isaías, assim que eu acordei, me veio uma referência bíblica na cabeça. Isaías, capítulo tal, versículo tal. Eu corri, peguei a Bíblia antes que eu esquecesse e li aquele versículo. E Deus falou comigo naquela passagem. Como escapar do desânimo? Tendo bons amigos, recebendo ajuda celestial. Em terceiro lugar, meditando nas Escrituras. Está desanimado? Mas está lendo a Bíblia? Está meditando na lei do Senhor de dia e de noite, como Ele diz para fazer? Ou tão desanimado que não estou lendo a Bíblia? Irmãos, a gente tem que orar quando tiver com vontade. E quando tiver sem vontade, a gente tem que orar até dar vontade. E quando der vontade, a gente ora porque está com vontade. E o mesmo deve acontecer com a leitura bíblica. A gente lê a Bíblia porque está com vontade de ler a Bíblia. E quando tiver sem vontade, a gente deve pensar: eu vou ler a Bíblia até dar vontade de ler a Bíblia. E quando der vontade, a gente continua lendo. Irmãos, em Romanos, capítulo 15, versos 4 e 5, diz o seguinte: porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Jesus Cristo. A Bíblia é esse livro de Deus, é o livro vivo. Quantas vezes a gente está desanimado? Acho que isso aconteceu com todo mundo aqui, não? Eu vou ler a Bíblia. E a gente lê a Bíblia e é animado, porque da Bíblia vem perseverança e ânimo. A gente lê a história de José, quanto ele sofreu, foi vendido como escravo pelos irmãos, sem ter feito nada de errado. Passou 13 anos sofrendo no Egito como escravo, foi para a cadeia, foi esquecido pelo copeiro do rei, mas Deus não esquece de ninguém. Está desanimado? Leia a Bíblia. A Bíblia, a leitura bíblica, a meditação vai chutar para longe esse desânimo. Em quarto lugar, como escapar do desânimo e ficar animado? Confessando os pecados. Olha só a experiência que Davi teve. Ele relata no Salmo 32, do verso 3 ao verso 5. Ele estava em pecado. Aí ele, quando foi perdoado, compôs esse salmo. Ele diz: enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Quando a gente está em pecado, vem a culpa, né? Meu vigor se esgotou, como no calor da seca. Sabe, você está debaixo de um sol muito quente, que chega a gente desanima, aquele sol de Patos, aquele sol lá de Sousa, sol do sertão, sol causticante. Confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Às vezes o desânimo pode ser o pecado. Não estou dizendo que alguém aqui está em pecado, eu não sei. Se soubesse também não diria publicamente, obviamente. Mas se há pecado na sua vida, talvez esta seja a razão do desânimo. Confesse a Deus, se livre desse pecado, o ânimo virá. Quinto lugar e penúltimo, procurando ajuda médica. Já conversei com meus amigos, já orei,
Já recebi ajuda celestial. Tenho lido e meditado nas Escrituras todos os dias. Tenho orado, tenho confessado os meus pecados, tenho mantido minha vida em santidade diante de Deus. Mesmo assim, tenho uma angústia que não passa. É um desânimo que não sai. Como disse Richard Baxter no século XVII, no livro Superando a Tristeza e a Depressão pela Fé. Muitas vezes, a boa teologia e os remédios não vêm da mesma mão. Às vezes a gente tem ouvido a palavra de Deus, está em comunhão com o Senhor, mas precisa de outras mãos que não serão encontradas na igreja, e sim num consultório médico. Às vezes é uma disfunção hormonal que tem provocado isso. Pode ser depressão. Depressão nem sempre é fruto de pecado, irmãos. Depressão é uma doença. Síndrome do pânico, burnout, que é como se chama praticamente hoje, que era chamado antigamente de estafa, basicamente a mesma coisa. Ansiedade. Em 2015 eu tive uma crise profunda de ansiedade. Profunda. Fiquei com um atestado médico de 7 dias. 7 dias. Depois voltei lá, comecei um tratamento que dura até hoje. Até hoje. E eu estava dando aula, a minha mente ficou confusa, passei mal, fiquei pálido, parei, fui ao banheiro, lavei o rosto, tomei água, voltei a dar aula. Passei mal, acabou a aula, consegui terminar. Na semana seguinte, passei mal de novo. A mente ficou embaralhada, não conseguia, o conteúdo todo na cabeça. Graças a Deus, tenho uma boa memória, mas não consegui dar aula. Eu disse, gente, eu estou me sentindo muito bem, eu vou no banheiro, vou lavar o rosto. Lavei o rosto, tomei água, eu disse, meu Deus, o que é isso? Voltei a dar aula, voltei a passar mal. Fui para casa, consegui dirigir, consegui fazer outras coisas, travei. Na terceira semana, de novo, aí a turma disse, por favor, pare, professor, pare. Era uma turma de amigos. Se eu vou parar, eu vou no médico. Liguei para o médico, marquei a consulta, que ela estava em casa, de folga ou de férias, não lembro. Liguei para ela, disse, vou passar aí, vamos no médico comigo, já marquei a consulta. Passei em casa, peguei Kelly, fomos comigo, eu disse, eu vou entrar na sala, você entra no consultório comigo, o que eu não disser você diz, diga tudo, quero ficar bom. O médico começou a fazer as perguntas, você age assim? Você age? Age. Você é assim? Você dorme pouco? Durmo. Não tinha sono, dormia 6 horas por dia, durante o dia para dormir era difícil demais, sentia cansaço, sentia sono, só trabalhava, só estudava. Solução, a solução divina para isso, remédios. Comecei a tomar, fiquei bom, continuo tomando. Falei isso de volta na sala de aula para os meus alunos. Só estou um pouco mais lento, sempre fui agitado, falando, dando aula. Sempre dei aula em pé. Ainda sou jovem, era bem mais jovem ainda. Não gosto de dar aula sentado. Do ano passado para cá tem sido um sacrifício para eu dar aula sentado em casa pela internet. Eu gosto de dar aula em pé. E eu disse, passei por isso, isso e isso. Os sintomas são esses, esses e esses. Se alguém precisar conversar, me procure. Alguns homens e algumas mulheres me procuraram. E eu disse, vá no médico. Indiquei o médico que eu tinha ido, que eu já conhecia. Os homens não foram. As mulheres foram e ficaram curadas. Alguns desses homens eu tenho contato ainda hoje. Um nunca foi.
segue com problemas, tem medo de tomar comprimidos, não dói. Ele disse: não dói, meu irmão, tem nem gosto ruim na boca, não dói, nem a injeção. As mulheres se trataram e ficaram curadas. Uma delas, ela e o marido eram meus alunos, convidaram Kelly e eu para jantar na casa deles, e ela falou lá: o senhor lembra, professor, que eu sempre pedi oração pela minha saúde na aula? Lembro. Era ansiedade. Você está melhor agora? Estou. Os homens, um se desviou, o outro perdeu a esposa por conta disso, nunca se tratou. Por que o homem tem medo de se cuidar, né? O homem se julga mais inteligente que todo mundo. Homem é muito mais orgulhoso que mulher, geralmente. E as mulheres estão aí vivendo muito mais que os homens. Não é só porque os homens têm profissões mais perigosas, não. Porque mulher se cuida, homem não se cuida. Irmão ou irmã, se tem angústia na tua alma, você já fez tudo isso, não está resolvendo, procura um psiquiatra, vá no médico. A gente procura um médico quando não está enxergando bem e passa a usar óculos. A gente procura um médico quando quebra ou fratura um osso, usa tipóia, usa bota ortopédica e fica bom, volta a andar, volta a jogar bola. Mas quando a gente está angustiado, não procura um médico. Por quê? Que besteira é essa? Quer expulsar o desânimo da sua vida? Em sexto e último lugar, como é que a gente faz isso? Descansando. Tem gente que não para e acha bonito. Não tiro férias há 30 anos. O diabo não tira férias. Já ouviram crentes dizendo isso? O diabo não tira férias, o pastor também não pode tirar. Se eu estiver aqui em abril do ano que vem, em abril tirarei férias. A gente vai se organizar para que isso aconteça de uma maneira boa, para que a igreja não sofra prejuízo, mas tirarei férias. O diabo não tem um corpo físico como nós temos, e mesmo que tivesse, não tem nada a ver se ele tira férias ou não tira férias. O meu compromisso é com Deus, não com o diabo. E as pessoas se arrebentam com esse jargão inútil, idiota até. Não tiro férias porque o diabo não tira férias. Você pauta a sua vida agora com base no diabo? Pensei que os cristãos deveriam se pautar na palavra de Deus. Deus instituiu o descanso em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11, diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo, porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, não é porque Ele cansou como a gente. Deus parou de fazer as obras da criação. Mas quando Deus diz que é para a gente descansar, é para a gente parar de trabalhar. Nós somos criados por Deus em 6 por 1, irmãos. Às vezes a gente precisa trabalhar um pouco mais, mas não a vida toda. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Mesmo que aguente, é pecado. Não descansar é pecado. O Novo Testamento não diz como deve ser esse descanso. Tem gente que descansa dormindo, vai depender. Tem gente que descansa passeando, jogando bola. Está descansando? Tá, porque está relaxando, indo à praia, assistindo filme, soltando pipa, sei lá fazendo o quê. Pare de trabalhar. Um dia por semana pelo menos. Não é só para descansar, é para dedicar-se um pouco mais a Deus.
Sabe, lembra da história do maná que caía no deserto? O maná era comida que literalmente caía do céu. O pessoal tinha que pegar a comida só para aquele dia. Aí teve gente que não confiou em Deus e pegou o maná para 2 dias. O que foi que aconteceu? Apodreceu, estragou. Deus já te deu o maná daquela semana. Descansa um dia na semana. Se você parar de trabalhar um dia, você não vai passar fome, você não vai morrer, pelo contrário, você vai morrer se não parar de trabalhar. Talvez não morra naquele dia, mas vai encurtar a sua vida. Mas na sexta-feira, o maná era para ser recolhido para a sexta e para o sábado. E na sexta-feira Deus botava um conservante celestial que durava para a sexta e para o sábado, que era para o povo não trabalhar no sábado, nem indo pegar o maná do lado de fora de casa. Deus providenciou o trabalho e Deus providenciou o descanso também. Recentemente eu dei aula sobre esse assunto e eu perguntei para os meus alunos: quanto tempo vocês querem que dure o ministério de vocês? Quanto tempo vocês têm descansado? Tem descansado semanalmente? Tem descansado anualmente? De tempos em tempos tem tirado, quando pode, um período sabático? Como tem sido a aposentadoria? Tem pastor que vai até o último dia, faz tudo na igreja, ele visita, ele aconselha, ele canta no louvor, ele toca, ele abre e fecha a igreja, de repente ele sai e deixa o pepino para os outros resolverem. Não é melhor, não é mais sábio fazer uma transição de 2 ou 3 anos? Irmãos, esse ano eu não vou mais fazer as visitas, vai ser o pastor fulano que vai visitar, eu não vou mais tocar, e vai fazendo uma transição gradual. Quando chegar o dia da aposentadoria, do jubilamento, que na igreja de Nazareno é compulsório, há 70 anos, o pastor não pode ser mais pastor titular de igreja, pode auxiliar, pode aconselhar, não é querendo ou não, é compulsório. Vai estar tudo em ordem. E o mesmo vale para o ministério de louvor, para o ministério das crianças, para tudo, na nossa casa, na nossa empresa, em tudo. Para concluir, irmãos, tenha ânimo. O desânimo virá a todos os seres humanos, várias vezes na vida. Ele deve ser observado com atenção. Não devemos fazer do desânimo o motivo para desistir da vida ou dos nossos sonhos, muito menos da obra de Deus. Estou tão desanimado, não vou mais para a igreja, não vou mais evangelizar. Irmãos, Deus deu ordens, e ordens devem ser cumpridas. Pregue o evangelho, faça discípulo, é ordem divina para a igreja. Estejamos nós animados ou desanimados. Ou vocês acham que todas as vezes que eu venho pregar aqui eu estou animado? Nunca estou passando por problemas. Devemos identificar as causas do desânimo, cuidar para resolvê-las e nos deleitar em Deus e nas bênçãos que Ele nos deu, com as pessoas que Ele pôs ao nosso lado. Em momentos de profunda crise, devemos antes e acima de tudo buscar o Senhor em oração e pedir que Ele nos direcione para os caminhos e decisões que devemos tomar. Devemos buscar sempre a vontade dEle. O nosso maior exemplo de superação de desânimo é o Senhor Jesus Cristo, que, embora desanimado, foi reanimado e assumiu aquilo que deveria ser feito, ir até a cruz, morrer e ressuscitar em nosso lugar. Ele desanimou, mas não deixou de cumprir a vontade de Deus. Também devemos ter em nossa mente que nossa vida não se resume a estes poucos anos que temos na terra. A vida está difícil? A vida é difícil. A vida é feita assim, de altos e baixos, de momentos
que a gente está feliz, está animado, e momentos que a gente precisa de algum onesíforo para animar, para nos refrescar para cima. Mas um dia estaremos para sempre com o Senhor. Lá não haverá desânimo, não haverá tristeza, não haverá doenças, não haverá inveja, não haverá nada de ruim. Se perseverarmos até o fim, receberemos a coroa da vida. Tenha ânimo, que o Senhor nos anime, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar?